Olá, eu sou o Dr. Márcio Feitosa e estamos mais aqui com dicas de saúde. Eu sou médico otorrinolaringologista aqui do Vale do São Francisco, na cidade de Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco. Quero que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é feito de coração, com muito amor, simplesmente para poder informar a população. Gente, de cada 10 pessoas que entram aqui no meu consultório, 3 pessoas provocam a doença em si mesmo, chamada doenças autoprovocadas. Como por exemplo, as pessoas têm o hábito de manipular o ouvido com cotonete. Está escrito lá no cotonete, não introduzir no canal do ouvido. O que acontece? Provoca ferimentos no ouvido, a pessoa fica com a coceira, começa a manipular o ouvido. Quanto mais você manipula seu ouvido, mais você sente vontade de coçar, cria um vício crônico de coceira no ouvido e acaba ferindo e tendo otite externa. Outro problema é que você acaba empurrando a cera para dentro do ouvido e acaba tupindo o seu ouvido, você acaba tendo uma diminuição da audição. E muitas vezes acontece acidente, como perfuração da membrana timpânica por pessoas que estão usando o cotonete, chega uma pessoa bate, chega uma criança bate, acontece acidentes diversos. Então, não deve se usar. Ah, doutor, como é que tira a cera? A cera, gente, ela é uma proteção natural que não deve ser removida, porque ela evita a entrada de insetos, ela melhora também a acústica do ouvido. A cera só deve ser retirada pelo otorrinolaringologista, porque se ela estiver diminuindo a audição da pessoa, então se o otorrino for examinar o ouvido da pessoa, ele vai ter que tirar. Então somente nessas duas situações. Outra doença que as pessoas veem muito aqui no consultório, eu já falei, mas vou repetir, é o uso de vasoconstrictor nasal, Sorine, Aturgil, Afrin. Esses medicamentos não podem ser usados por mais do que 5 dias, porque esses medicamentos foram feitos para usar durante um processo gripal, um processo agudo de obstrução nasal, não pode ser usado por mais do que 5 dias. Então, e nós encontramos essas pessoas usando esse medicamento meses, anos usando esses medicamentos. E tem que consequência? Obstrução nasal crônica. A pessoa acaba se viciando no medicamento, quanto mais usa, mais sente vontade de usar, acaba crescendo a carne dentro do nariz e cria o efeito rebote. Quando você usa, desobstrui e depois tem que usar de novo, tá? Então, e provoca outros tipos de problemas, como hipertensão arterial, sinusite, ressecamento no nariz, sangramento. Então tem que tomar cuidado, tá? Então, vocês têm que... Nós observamos também pessoas que têm problemas de sangramento nasal. Por exemplo, pessoa que tem um sangramento nasal, não deve levantar a cabeça, baixar a cabeça. A dica para o sangramento nasal seria, no lado que estiver sangrando, você faça isso, aperte o nariz durante aí 1 minuto para poder estancar. 90% do sangramento nasal é feito por causa de um problema no septo anterior do nariz, na região anterior do nariz. São microvasos que está sangrando, a pessoa coloca o dedo no nariz, mexe, a pessoa que tem rinite alérgica fica mexendo no nariz, acaba ferindo a mucosa nasal e acaba provocando o sangramento nasal. Então você estanca o nariz tampando. Depois você vai procurar o otorrinolaringologista, tá, para poder ver. Outra doença autoprovocada, que muitas vezes é pessoas que fazem uso de colutórios constante. Por exemplo, Flogoral, Cepacol, Colombiazol. Essas pessoas usam esse medicamento às vezes para refrescar o hálito e que ele está fazendo mal. Por quê? Ele está destruindo bactérias da flora normal, aumentando a população de bactérias nocivas, principalmente bactérias que provocam mau hálito, bactérias anaeróbicas, tá? Então, essas pessoas têm que evitar de estar usando esse medicamento, o Cepacol, o Colombiazol, porque eles pioram o odor com o tempo. Gente, a automedicação é uma coisa muito importante, tem que ser evitado. Por quê? Muitas vezes eu encontro pacientes aqui que chegam: ah, doutor, eu uso antibiótico direto porque eu tenho uma massa na garganta. Isso não é infecção. Esse resto de alimento, resto de comida que acumula nas amígdalas, não precisa você estar usando antibióticos, vários tipos de antibióticos, né? O otorrino é que vai ter que avaliar e ver qual é o melhor medicamento que você tem que usar. Muitas vezes está indicado você retirar as amígdalas porque a pessoa tem um odor feto muito grande, as amígdalas são muito crescidas, tá? E a gente encontra a pessoa se automedicando também porque tem um ardor, um queimou na garganta, acha que tem infecção crônica na garganta e está usando antibiótico continuadamente. Por exemplo, a pessoa tem um ardor, um queimou na garganta provocado por refluxo e a pessoa está usando antibiótico contínuo. Não está indicado usar antibiótico para doença do refluxo, para ardor, queimou na garganta. Então,
Outro grande problema que eu vejo aqui no consultório são deformidades da arcada dentária, provocado por uso de bico, uso da chupeta, né? O dedo. Então, ela acaba deformando a arcada dentária, acaba obstruindo o nariz, porque o nariz acaba ficando torto por dentro, porque o palato, essa região que está aqui, ele sobe. Quando ele sobe, ele obstrui, ele acaba deixando o seu nariz torto. Aí, muitas vezes, a pessoa vai ter que usar aqueles aparelhos ortodônticos, né? E outra coisa também, gente, que a chupeta funciona muitas vezes, as pessoas chegam no consultório com problemas de infecção crônica, de garganta, amidalite, repetição, com febre, prostração, por causa do uso do dedo. O dedo é uma fonte de infecção. A pessoa coloca o dedo na boca, acaba infeccionando, lógico. A pessoa, aquela chupeta cai, a criança bota na boca, fonte de infecção. Então, vamos tomar cuidado com o que você anda fazendo, o que você anda se medicando. Então, você é responsável por seu filho, não deixe ele usar a chupeta. Um abraço, quero que você compartilhe esse vídeo. Um grande abraço para vocês.